Muito bom dia, minha gente amiga, gente querida, ovelhas amadas do Senhor Jesus e nossa também. Estamos de volta para continuar nessa semana expondo uma reflexão no Salmo de número 46. Antes de entrar no Salmo, eu quero justificar porque tem um bonequinho aqui à frente que ontem chamou a atenção de algumas pessoas, mas esse bonequinho é um presente que me deram. Em uma das comemorações do Dia do Pastor, mandaram fazer um pastorzinho idoso de barba russa, atrás de um púlpito, com a Bíblia, pregando a palavra. E o meu netinho, eu sempre brinco com ele e mostro, olha o vovô velhinho. E eu coloquei ontem sobre a mesa. Hoje ele está aqui apoiando o celular para mim, para eu não perder aquilo que eu quero falar nesta manhã, as minhas considerações, visto que eu estou tomando emprestado para a comemoração, para a celebração ou para a reflexão de hoje, no Salmo 46, alguns pensamentos e informações que foram escritas por um contemporâneo meu na década de 70, quando eu comecei o meu curso no seminário, lá no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, na Tijuca, e depois eu fui para Campos, dar continuidade lá e concluir lá, porque Deus tinha propósitos para a minha vida lá em Campos. Mas comecei na década de 70, estava recém-formado da Marinha, cuidando da minha vida na carreira militar, tinha saído da escola naval e Deus tinha me chamado para o ministério. Eu fiz as minhas escolhas e hoje eu estou lá conheci, fomos contemporâneos, o pastor Israel Belo de Azevedo, e então eu estou tomando emprestado o texto que ele, a reflexão que ele fez em texto, do Salmo de número 46. Como já durante a semana nós fizemos várias leituras do Salmo, hoje eu não vou ler o Salmo por inteiro, embora ele seja curto, com 11 versículos, mas eu vou fazendo as considerações, como eu tenho aqui do meu amigo, colega, pastor Israel Belo de Azevedo. O Salmo 46, ele nos transmite que é uma experiência muito interessante na vida do salmista com o seu povo. É uma canção, escrito um poema, com músicas, com cantores, conforme nós vimos ontem, escrito no tempo do rei Ezequias e dado para ser entoado com instrumentos bem agudos e também com cantores com vozes fortes para celebração ao Senhor. É uma celebração de um momento de angústia que o povo passou, um momento de expectativa, de medo, de temor, mas também canta a vitória de Deus. E cantam a celebração, fazem a celebração daquilo que Deus fez na vida deles. O livro de Salmos foi escrito durante um período de 1000 anos, um período de 1000 anos, porque ele é escrito em várias fases do texto de Israel, de experiência de Israel, por alguns profetas, por alguns homens de Deus, por alguns poetas, por alguns músicos. E então, nesse tempo aqui, já quase no final da composição do livro de Salmos, mas já vários deles eram cantados nas adorações, nas celebrações, nos sacrifícios que eram feitos. E o salmista começa, inclusive o poeta que escreveu o Salmo, ele escreveu com as estrofes e com os estribilhos neste cântico. O estribilho está composto no verso 7 e no verso 11, quando diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o refrão, é o estribilho de um hino, como se fosse do nosso inário do dia de hoje. O Salmo 46, no verso 1, ele começa com uma declaração de quem Deus é, acerca de Deus, que por experiência própria que nós já temos com Deus, sabemos ser verdadeira.
Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quem é filho de Deus, quem está anexado ao povo de Deus, quem está inserido no povo de Deus, contextualizado com o povo de Deus, sabe que essa experiência é verdadeira. Ela não precisa nem ser tão analisada assim. Deus é, ele diz quem Deus é para eles, e nós sabemos que ele continua sendo e é para nós. Refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Já os versos 2 e 3, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nesses 2 versículos, a nossa fé neste Deus não depende de tudo que esteja no seu lugar em nossas vidas. Não depende. Pelo contrário, pode estar tudo de pernas para o ar, pode estar tudo de cabeça para baixo em nossa saúde, em nossa família, em nossas finanças, que mesmo assim nós sabemos que Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza e que na hora da angústia Ele será sempre um socorro bem presente. Essa é a expressão que você não pode esquecer nunca. Deus não é apenas um socorro que vem e vai, mas Ele é um socorro bem presente. Então, quando nós podemos olhar para dentro de nós mesmos, quando nós podemos olhar para a nossa gente, quando nós podemos olhar para as circunstâncias que nos afligem, nós podemos cantar que não há temor, não devemos temer nada, porque Deus é o socorro bem presente na angústia. E por que Deus é um socorro bem presente? Porque foi Ele, Deus, que fez as coisas. Como temer o poder da natureza se Deus criou a natureza e esse Deus que criou está conosco? Então ele vai destacando as coisas que Deus fez e a presença de Deus. Como ficar abalado pelo jeito que as coisas em casa, no bairro, na cidade, no nosso país, no mundo estão indo, se Deus continua sendo Senhor? Embora o furacão, o vulcão pareçam que vão levar tudo de roldão, vão levar tudo de forma muito pesada, mas precisamos continuar entendendo que Deus é o Senhor. Foi Ele que fez todas essas coisas. Então ele diz, pelo que não temeremos, não precisamos temer, temos que ficar confiantes. Já os versos 4 e 5, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã, dá-nos a visão para fazermos a reflexão de que Deus está no meio de nossas vidas. Deus está dentro da nossa vida. Deus está no nosso contexto, no nosso dia a dia. Quando lemos esse salmo nos versos 4 e 5, nós também ouvimos que há uma cidade que tem um rio, e esse rio alegra a cidade de Deus, alegra o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio desta cidade. Deus ajudará os habitantes desta cidade no início do dia, durante todo o tempo. Na verdade, muita gente pergunta, que cidade é esta? Realmente a gente, quando lê o texto, a gente fica meio... quem tem a mania de pesquisar, de verificar bem o contexto, Jerusalém ele não tem rios. Jerusalém não é cercada por rios. Não banha rio em Jerusalém. Então, supostamente, esta cidade aparentemente parece não ser Jerusalém. Que cidade é essa? Então, é bom pensar que a minha vida, a sua vida, é a morada de Deus. Esta cidade se projeta em nós,
porque ele ali não diz que é Jerusalém, ele diz o verbo haver tem o significado, o sentido de existir. Ele está dizendo, existe uma cidade. Ele não diz que esta cidade é Jerusalém, mas que é a morada de Deus. É uma cidade cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, essa cidade transcende aí a visão geográfica de Jerusalém. E aí, ele diz que Deus está no meio dela. Essa morada é visitada por um rio de alegria, né, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Um rio de alegria. E isso é bom para nós, porque podemos fazer algumas comparações. O nosso Deus quer. Você veja bem que este rio aparece depois da expressão que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele está dizendo que no meio das circunstâncias dolorosas, difíceis, mas ali estamos nós, que entregamos nossa vida, o nosso coração a Jesus e fazemos do nosso corpo o templo, a morada do Espírito Santo. Ele diz que esta cidade, Deus está no meio dela. E Deus está conosco através do Espírito Santo. E nós somos banhados pelo rio de alegria do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo se alegra porque Ele está conosco. Nós nos alegramos porque o Espírito Santo também está conosco. O Espírito Santo se alegra porque não se abala diante dos ataques pelos quais nós passamos, que acontecem. E por que ele se alegra e nós nos alegramos apesar das circunstâncias? Porque esse rio desemboca em Deus, não é? Na cidade de Deus, na morada do Altíssimo, esse rio, ele deságua nas mãos de Deus. Você já pensou? E é assim que ele termina o verso 5. Deus ajudará ao romper da manhã. O Espírito Santo se alegra porque sabe que as noites, por vezes, são cheias de trevas muito tenebrosas, não é? E que parecem intermináveis, que não vão se acabar. Mas o salmista diz que ao romper da manhã, Deus a ajudará. Então, a alegria é na expectativa de que vai amanhecer o dia e nós estamos sendo ajudados por Deus. Isso é muito legal mesmo. É bom que você pense nisso. Confiar e crer em Deus, que Deus, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã sobre nossas vidas. E é bom pensar que Deus projeta alegria para aqueles que são seus. Os versos de 6 a 8, eles dizem: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Os versos 6 a 8 nos mostram que confiar em Deus não é viver como se os problemas não existissem, viver de uma maneira alienada, porque, na verdade, a confiança nasce de uma visão da realidade confrontada com uma visão de Deus. Percebeu? Nós precisamos entender que, apesar das circunstâncias, não é? O nosso coração precisa descansar em Deus. E por que precisa colocarmos a nossa confiança em Deus e descansar nele? Porque quem é que pode vencer no nosso coração? Reinam os reinos deste mundo em nosso coração? Se nós pertencemos a Deus, o mundo não pode habitar em nós. Quando nós deixamos Deus trabalhar em nossas vidas, então a confiança cresce em nosso interior. Os reinos deste mundo não podem nos abalar, nos abater. Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? As vozes deste mundo, elas podem nos levar à ruína. As vozes espirituais, através da leitura da palavra de Deus, aí o nosso coração se alegra e nós nos preparamos.
E aí nós vamos entender que este Deus maravilhoso, Ele coloca sobre nós vitórias inquestionáveis. Por que Ele coloca vitórias inquestionáveis? Porque o salmista diz, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. E note bem, as guerras aqui está no plural. Isso significa que um dia após o outro, nós estamos vencendo batalhas. Você já parou para pensar que nesta crise, que foi nos imposto um isolamento necessário para a qualidade de saúde, principalmente dos idosos, de vida que nós precisamos ter, um dia após o outro, você tem que planejar como fazer para não viver de uma maneira tediosa. Não é? Então, vamos imaginar isto. Cada dia nós vencemos uma batalha. Deus faz cessar as guerras dentro de nós. Quando nós nos apropriamos da sua palavra, quando nós bebemos da água do rio da vida, quando nós nos alegramos com a presença do Espírito Santo de Deus em nossos corações. E finalmente, os versos 10 e 11 dizem, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diante do que Deus é, só nos cabe parar de lutar, aquietarmos e acalmarmos-nos. Este é o segredo da vitória, ficarmos calmos, aquietar, ficar quietos e ficarmos calmos no meio das adversidades que enfrentamos. Quando sabemos quem Deus é, nós nos acalmamos. Quando olhamos mais para o que Ele pode fazer e menos para o que somos capazes de fazer, então nós nos acalmamos. Você pensou nisso? Quando nós olhamos para Deus, nós nos acalmamos. Quando nós olhamos para o que Deus já fez, e o que Deus faz e o que Deus pode fazer, e não aquilo que nós podemos fazer, nós nos acalmamos. Com os olhos da fé, podemos ver Deus sendo exaltado, até por quem não acredita nele. Deus sendo exaltado até por quem não acredita nele. Isso é verdade. Quantas vezes ouvimos depoimentos de pessoas que falam a respeito da maravilha deste mundo, das obras da criação, mesmo não acreditando em Deus. Deus é exaltado quando nós, que o conhecemos, podemos vê-lo com os olhos da fé. Com os olhos centrados em Deus e não na periferia das ações humanas, boas e ruins, veremos Deus sendo exaltado até mesmo pela natureza. Então, entendamos nesta manhã que no meio de toda a crise, no meio das adversidades, no meio das lutas do dia a dia da nossa vida, não só nesse tempo de crise agora, mas durante toda a nossa trajetória. Se nós começarmos com essa afirmação, sabendo quem Deus é, refúgio, fortaleza e socorro bem presente, que Deus está dentro de nós por causa do seu Filho Jesus e que o Espírito Santo está pronto para nos guiar com alegria, com os olhos postos na vitória, colocando a nossa esperança na mão do Senhor, aquietando e acalmando o nosso coração, viveremos no mundo de tormentas, viveremos em paz e seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus lhe abençoe e amanhã nós vamos dar prosseguimento nesta reflexão.